Começando a gravação. Revisão, 8º ano, unidade 5, terceiro bimestre, P1 de História. Revoltas regenciais. As revoltas regenciais, elas fazem parte aí do período onde que nós tínhamos uma regência trina, depois uma regência una, até o governo de Dom Pedro II. Lembrando, Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, deixou o Brasil praticamente numa crise gigantesca, falido, desestabilizado, socialmente aí, destruído. As províncias, que nós conhecemos hoje como estados, nós temos 26, Bahia, São Paulo, Minas Gerais. As províncias, elas começaram a fazer revoltas contra o governo central com o objetivo de melhorias e algumas com o objetivo de separatismo, de se tornarem independentes. Alguma dúvida? Então, o objetivo das revoltas regenciais era buscar uma melhoria de vida, buscar uma separação da opressão do governo português, buscar um movimento de dependência, um movimento de liberdade, um movimento de democracia, buscar melhorias econômicas para os seus territórios. Isso é marcado no período regencial, período de extremamente turbulência, de revoltas entre as províncias, buscando maior autonomia, liberdade. Depois, na prova, você vai ter textos onde você vai ter que associar as principais revoltas que aconteceram durante este período. Então, nós temos a cabanagem, tá? Então, a cabanagem ocorre no Grão-Pará, estado do Pará e alguns outros estados do norte. Nós temos aí uma fusão social, onde que a elite, ela se junta à classe mais pobre. A cabanagem, ela tem aí, 30% da população morrendo, ou seja, cada 3 pessoas um morre durante essa revolta. Então foi uma revolta extremamente violenta. E no caso, os mais pobres são os que mais sofreram, os cabanos que viviam à margem dos rios, que buscavam ambos uma vida melhor. Acho que não. Então ambos buscavam uma melhoria social. Os mais pobres buscavam auxílio para melhoria infraestrutural e a elite, ela queria uma redistribuição das terras. Próximo, a balaiada. Balaiadas eram cestos utilizados na agricultura, eram os balaios. O que nós temos da balaiada? Inflação aos pobres e crise entre a elite e a regência. Então a elite local, tá, lá do Maranhão, eles acabavam entrando em conflito gigantesco com o governo lá do Rio de Janeiro. Então existia ali um preço tal, aumentando do cultivo do algodão, que levou a uma crise da elite. E no caso, quem mais sofreu com essa crise econômica foram os mais pobres. Por quê? Para continuar a margem de lucro, a elite começou a aumentar o preço dos alimentos. E a população mais pobre não tinha dinheiro para poder comprar alimentos. E acabaram passando por extrema miséria, extrema necessidade alimentícia. Então o preço do arroz, que era R$10, um exemplo, nem era real na época, mas só um exemplo, começou a ser vendido a R$17. O preço do feijão era 20, passou a ser vendido a 28, R$35. Então a população mais pobre foi a que mais sofreu durante este período da balaiada. Terceiro, farroupilha. Então a farroupilha aconteceu lá nos estados do sul, a região sul do Brasil. Eles acabaram tendo uma economia pautada no charque, que é a carne seca. Então jogava-se sal na carne bovina, porque não tinha geladeira e o sal ele preservava mais a carne. Então essa era a principal economia sulista. Eles vendiam muita carne seca, que é o charque, lá para o estado de Minas Gerais. Porém, lá no Uruguai vendiam o charque mais barato e começaram a comprar o charque do Uruguai, quebrando a economia sulista. O que eles pressionavam o governo a realizar? Pagar impostos. Quer comprar do Uruguai? Beleza, pode comprar, mas o preço do charque do Uruguai precisa ser maior do que o charque nosso, porque senão eles vão dar prioridade para o Uruguai e não vão comprar aqui do sul. Qual que era o objetivo? Taxar, criar impostos para que o charque do Uruguai fosse mais caro do que o charque do Brasil, assim fortalecendo a economia local. Esse era o objetivo da Guerra da Farroupilha. Próximo, revolta dos malês. Os malês, eles são escravos africanos no estado da Bahia, da parte norte. Lembra lá da África branca, África negra? Então da parte norte.
Esses escravos, eles professavam uma religião diferente dos portugueses, eles eram muçulmanos. Então, com as práticas muçulmanas pautadas no islamismo, no Alcorão, Alá, tal, desagradava os cristãos portugueses. Então, a revolta dos malês foi a princípio por conta de uma repressão cultural muçulmana e também em busca de uma liberdade da escravidão. Alguma dúvida sobre alguma das revoltas regenciais? Prosseguindo. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu com o governador Solano Lopes, tá? Governador do Paraguai. Ele conseguiu levar o Paraguai a um status econômico muito bom. Então, Solano Lopes, ele conseguiu desenvolver a economia paraguaia, só que ele não parou por ali. Ele queria mais, ele queria uma expansão, ele queria mais lucro financeiro para o Paraguai, além do sucesso financeiro que ele já estava tendo aqui na América do Sul. Qual que era o objetivo de Solano Lopes? Passar pelo Uruguai, já que o Paraguai não tem litoral, passar pelo Uruguai para chegar até o Oceano Atlântico, para poder conseguir para poder conseguir chegar até a Europa, para poder fazer importação e exportação. Alguma dúvida até aqui? O Uruguai, a Argentina e o Brasil ficaram com medo desse projeto expansionista de Solano Lopes no Paraguai, com medo do Paraguai se tornar uma grande potência e dominar o restante dos territórios. O que essas três nações fizeram? Elas criaram uma aliança chamada de Tríplice Aliança, formado entre Paraguai, Uruguai e Argentina, para guerrear contra uma única nação, Paraguai. Três nações contra uma nação. E é óbvio que essas três nações, elas acabaram com o Paraguai. Até hoje, no ano de 2023, o Paraguai sofre por conta dessa guerra. Até hoje, o Paraguai vive uma grande miséria. A população dos homens no Paraguai foi diminuída com a guerra. E se tem menos homens, naquela época, numa sociedade patriarcal, quem trabalhava era o homem. Então, sem homens lá no Paraguai, a economia começou a entrar em queda, porque não tinha trabalhadores. Sem homens no Paraguai, não teria uma reprodução para poder aumentar o crescimento ali populacional do Paraguai. Então, o Paraguai ele sofreu muito com essa guerra dessas três nações contra uma única nação. Alguma dúvida? E até hoje o Paraguai sofre as consequências dessa guerra. Vê se tem mais alguma coisa para poder comentar sobre a Guerra do Paraguai. Poderia comentar que depois no Brasil, os militares que participaram da Guerra do Paraguai buscavam maior participação na vida política. Então eles queriam cargos políticos, porque agora eles que estavam acima de todo mundo, né? Porque eles foram os vencedores das guerras. Então eles queriam maior participação política. E os escravos que participaram queriam a extinção da escravidão. Eu acho que é só isso. Leis escravistas ou escravagistas, enfim. Nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico negreiro. E isso acabou fazendo com que o Brasil entrasse num conflito muito grande. A Inglaterra começou a pressionar o Brasil para acabar com a escravidão. Então foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. A escravidão acabou? Não. Só se tornou mais difícil a compra dos escravos, porque os escravos antes, vamos supor, custava R$100, agora o escravo custava R$180. Então, até começou a se utilizar a mão de obra indígena por conta do aumento da inflação que teve no comércio dos escravos. Mas a escravidão não acabou. Próximo, lei do ventre livre. Todo filho de escravo seria livre, não seria escravo junto com seu pai e com a sua mãe. Porém, essa lei é ridícula, porque uma criança que nascesse, aonde que ela iria viver? O que ela ia fazer? O que ela ia comer? Aonde que ela ia morar? Sem um auxílio de um adulto. Então, a lei do ventre livre praticamente não trouxe melhoria nenhuma para os ex-escravos pretos africanos. Somente se alguém adotasse essa criança, um casal de brancos, é que essa criança teria uma esperança de vida melhor. Próximo, lei do sexagenário. Então, todo escravo que alcançasse 60 anos se tornaria livre. Porém, ridícula também essa lei, porque a maioria dos escravos,
eles viviam cerca de 30 a 35 anos. Ninguém alcançava 60 anos. Porque, tipo, o escravo não tinha vacina, não tinha médico, não tinha saneamento básico, comia muito mal. E isso fazia com que os escravos vivessem cerca de 30 a 35 anos. Ninguém conseguia chegar praticamente aos 60 para se tornar livre. Próximo. Coloquei lei do ventre livre 2 vezes. Qual que era a quarta? Eu acho que é a lei áurea mesmo. Então troca a lei do ventre livre para a lei áurea. Então a lei áurea, 1888, de fato assinou o fim da escravidão. Porém, o fim da escravidão também não foi revertido em melhorias para os escravos. Por quê? Agora livre, não teve nenhuma política do governo para dar um acesso à moradia para os escravos. Ninguém queria pagar salário para agora os libertos escravos. Então os escravos, eles estavam livres, mas não tinham o que comer, onde que morar, o que vestir, não tinha condições de vida. Por mais que estavam livres com a lei áurea, isso não representou uma melhoria de vida para os ex-escravos. Alguma dúvida? Economia cafeeira. A economia cafeeira foi de fato a única economia que trouxe dinheiro para o Brasil. Nada trouxe dinheiro para o Brasil antes. Nem pau-brasil, nem látex, nem a cana-de-açúcar, nem o ouro, somente o café. Café, de fato, trouxe dinheiro para o Brasil, porque agora o Brasil estava independente. O café ficou considerado até como ouro negro. O Brasil ele se tornou um dos maiores exportadores de café do mundo, principalmente vendendo para os Estados Unidos e no mercado europeu. Com o dinheiro do café, o governo brasileiro ele acabou investindo bastante em ferrovias, para poder fazer o escoamento do produto, o transporte da matéria-prima. Criou-se uma região portuária, exemplo do Porto de Santos, que até hoje é o maior porto do Brasil para poder fazer importação e exportação. Muitos imigrantes vieram para poder trabalhar nas lavouras de café, para poder receber salários. Então a economia cafeeira trouxe um desenvolvimento muito grande, porém ela acabou no ano de 1929, quando os Estados Unidos entrou na crise da Bolsa de Valores, que afetou o mundo inteiro, e agora o mundo inteiro em crise, não tinha mais dinheiro para poder comprar o nosso café, e assim se encerra o ciclo do café. Os latifundiários, os grandes fazendeiros que possuíam essa economia do café, eles acabaram se inserindo na política e dominando praticamente o Brasil, porque desde quando o mundo é mundo, as pessoas que acabam organizando o território são as pessoas que possuem o capital, dinheiro, recurso financeiro. Então, esses grandes fazendeiros que estavam inseridos na política, eles eram considerados como os barões do café, que acabavam criando leis que acabavam beneficiando eles próprios dentro do território nacional. Próximo e último, para a gente poder finalizar, imigrações. As imigrações dentro do território nacional, elas são pautadas em 3 critérios. Primeiro, o colonato. Então, italianos, alemães que vieram para o Brasil, eles foram beneficiados com o sistema de colonato. O que é o colonato? Colonato é uma doação de terra para que este alemão e italiano pudesse ter uma porção de terra para poder fazer sua produção de subsistência, e o que sobrasse poderia comercializar. Então, o colonato é essa distribuição de terras para esses imigrantes. Isso é o sistema do colonato. Próximo, defesa do Sul. Constantemente o Sul era alvo de ataques do Paraguai, do Uruguai, a Argentina também visava essa região sul do Brasil. Então o governo brasileiro acabou entregando essas terras para esses imigrantes com o objetivo de povoar essas terras pouco habitadas para defender essa região do Brasil. E por último, a política do branqueamento. Os pretos africanos tinham muito mais filhos do que os brancos brasileiros. Então o objetivo era tornar o Brasil mais branco do que preto, trazendo imigrantes para o território nacional. E nós vimos que isso não deu certo, porque hoje nós somos atualmente mais pretos do que brancos, 51%, 52% de pretos em detrimento dos brancos dentro do território nacional. Então a política do branqueamento tinha como objetivo tentar tornar o Brasil uma parte da Europa mais branco do que preto dentro do território nacional, isso com a vinda de imigrantes. Dentro do sistema de colonato, acho que ficou faltando aqui que ninguém queria pagar salário, mas já falei várias vezes isso para os pretos, e sim,
pagar salário para os brancos agora com o sistema capitalista dentro do Brasil. E a gente finaliza por aqui a nossa revisão.